Hoje é terça-feira, é dia de posso ou não posso. Já faz um tempinho que a gente não vem falando sobre alguns assuntos e eu tava assim morrendo de saudade de gravar esse quadro com vocês. Na semana passada eu estava de mudança, então eu não consegui gravar vídeos, eu coloquei um vlog pra vocês, mas as coisas estão assim acontecendo, né? A gente ainda tá arrumando a mudança, bastante coisa, eu tô bem cansada, gente, vocês não têm noção. Mas eu parei assim um pouquinho do meu dia pra falar com vocês sobre um assunto que eu acho muito importante. Vamos falar de masturbação feminina. Gente, a masturbação, ela sempre foi um assunto muito falado, muito comentado. Muitos estudos hoje estão sendo feitos acerca da masturbação, mas a gente sempre olhou essa palavra de uma forma muito masculina. A gente sempre imaginou que apenas o homem tivesse esse tipo de problema e que as mulheres não faziam esse tipo de coisa porque o desejo da mulher é diferente do homem e a mulher é muito vista na sociedade sexualmente, né, entre outras coisas, de uma forma muito diferente do homem, e principalmente no meio cristão, onde as mulheres elas sabem o que elas representam, os homens também sabem o que eles representam, então é muito mais complicado num ambiente religioso. Se é difícil, já por aí pessoas que não praticam a fé, que não têm um envolvimento religioso, você imagina dentro da igreja como esse assunto é mais do que tabu. Algumas igrejas até se abstêm um pouco de tocar nesses assuntos, pelo menos não de uma forma muito clara, mas a Bíblia não. Jesus não teve vergonha de colocar isso na Bíblia, os apóstolos falaram sobre questões acerca da sexualidade, porque, gente, tudo isso é muito importante ser falado no meio jovem, no meio adolescente, para as mulheres, para os homens, para os casais, para as pessoas da terceira idade, não importa a faixa etária que a pessoa esteja. É muito importante esses assuntos sexuais serem abordados para as pessoas divorciadas, viúvas, porque o ser humano, ele enfrenta esse tipo de coisa e a gente às vezes parece que tira o sexo da igreja ou da vida dos irmãos e a gente fala de muitas questões e não aborda tanto a sexualidade. Mas o que é que Paulo fala da sexualidade do homem, da mulher solteiros primeiro? Ele não diz que o homem e a mulher que estão solteiros precisam saciar os seus desejos ou podem saciar os seus desejos consigo, com ele mesmo, usando as suas mãos. Só que ele não exclui a possibilidade, ou melhor dizendo, ele não exclui o fato de que homem e mulher solteiros, eles têm desejos sexuais. E uma coisa muito bacana que ele faz, já naquele tempo, ele iguala a sexualidade masculina com a sexualidade feminina. Então ele fala que tanto o homem solteiro quanto a mulher solteira, eles cuidam das coisas do Senhor, mas que por causa da imoralidade sexual, algumas traduções vão dizer desejos sexuais, outras vão dizer por causa da prostituição, não importa. O que ele está dizendo ali é que por conta do desejo sexual da pessoa, ela não deve praticar imoralidades sexuais. Como que o homem e a mulher fazem isso então? Eles devem se casar. E aí Paulo, ele fala assim de forma muito clara: o homem procure a sua mulher e a mulher procure o homem. Então ele nos iguala ali. Tanto o homem quanto a mulher têm a mesma orientação vinda do Senhor através do apóstolo Paulo. Mas além disso, eu sei que existe um público que assiste os vídeos, que assiste o YouTube, que não é cristão, que não tem esses preceitos, né? E que pratica aí a masturbação feminina como forma de conhecimento do próprio corpo. É isso que a mídia dissemina, que a masturbação, ela serve para que o homem conheça o próprio corpo, para que a mulher conheça os pontos que lhe trazem prazer. Também dizem que a masturbação, ela serve para prevenir certos tipos de doença, serve para que o homem tenha prazer, que a mulher tenha prazer e que se saciem sozinhos. Existem também pessoas que são cristãs que falam sempre assim para mim: é melhor
eu me masturbar do que eu praticar sexo com uma outra pessoa. Mas não é uma orientação bíblica. A Bíblia não diz que isso é melhor. A Bíblia iguala. Imoralidade sexual é tudo que está fora do casamento. É tudo que não carrega a bênção do Senhor. Deus não teve vergonha de fazer o órgão genital masculino, nem de fazer o órgão genital feminino, nem de falar sobre sexo na Bíblia, nem de falar sobre imoralidade sexual. Então, se fosse melhor a gente se saciar sozinho, ele tinha dito isso na palavra, mas ele não diz isso. Isso é coisa que a mídia impõe, que a sociedade impõe, mas não é um preceito, não é um aconselhamento, não é uma prática que nós cristãos devemos compartilhar. A masturbação, ela pode ocorrer sim à pornografia, mas ela está muito ligada à pornografia, ela está muito ligada a desejos desenfreados que as pessoas não conseguem se controlar, ela está muito ligada a uma prática de vida pecaminosa, porque o homem ou a mulher que se alimenta de pornografia ou de questões sexuais, né, que vive esse universo, que olha para as pessoas já pensando em sexo, que conversa com uma mulher e acha ela bonita e já pensa em sexo, que assiste conteúdos que são eróticos ou pornográficos, que vai despertar os seus desejos sexuais, como que ele vai apagar o fogo que ele mesmo acendeu? Eu já atendi diversas mulheres que estão com problemas sexuais, que passam por abstinência sexual, que precisam controlar os seus desejos. Eu atendi como amiga, atendi como líder, atendi no campo religioso mesmo, em contexto religioso e não no meu consultório, tá bom? Então que fique muito claro isso antes das pessoas criticarem, falarem um monte de coisa. Essa menina, ela era muito jovem e ela tinha entrado na faculdade e ela participava de uma outra igreja, não era da mesma igreja que eu. E o que aconteceu com ela? Ela começou a se envolver com meninas na faculdade que não compartilhavam da mesma fé que ela, que buscavam outro tipo de coisa para a vida. E essas meninas orientaram ela a se masturbar, a conhecer o próprio corpo, sabe? A praticar esse tipo de contato físico, porque já que ela não fazia, pelo menos ela ia se conhecer, não tinha problema nenhum e tal, enfim. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, ela pegou, teve um dia que foi lá e fez. E aí você pode pensar assim, ah, mas ela é cabeça fraca, né? Foi aí na ideia das pessoas, eu não sou assim. E, gente, isso tudo é mentira de Satanás. Quando a gente se acha mais forte, é ali onde a gente cai. Sabe, quando você acha que você vai suportar assistir o filme ou vai dar conta de ter certo tipo de amigos e não cortar algumas conversas. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, ela fez isso. Mas ela não comentou com ninguém, ela guardou isso pra ela mesma. Porque é cristã, porque é mulher, porque o pessoal da igreja dela não ia entendê-la, ia crucificá-la. Então, um certo dia ela me procurou, né? Eu já conheci ela há um certo tempo. Ela me procurou e me contou e me pediu ajuda. E nesse momento eu fiquei muito pensativa do porquê ela não fez isso com a liderança da igreja dela. E ela não fez isso porque ela achava que as pessoas iam julgá-las ou não ia ter nada de bom para acrescentar. Não iam ajudá-la, mas sim acusá-la, né? E não ter ali nenhuma orientação devida para dar para ela. Então, a liderança da igreja ela é muito importante nesse ponto, porque os jovens, mulheres ou homens, não importa, eles precisam ter a quem buscar. E muitas pessoas hoje escondem o pecado para si porque não podem contar com ninguém na igreja, ou acham que não podem. E eles podem estar certos ou errados por pensarem dessa forma. E uma pergunta que eu fiz para ela, o que você acha da sua atitude? Porque a melhor forma de você vencer esse tipo de comportamento é pensando o que você acha a respeito disso. Não adianta eu estar falando aqui para você num vídeo que isso é incorreto, que isso não agrada ao Senhor, que não é para que você tenha esse tipo de atitude e você acha que não tem nada demais. Porque o seu pensamento já está estabelecido, você não vai deixar esse tipo de comportamento.
E quando ela me disse que achava que não era correto mesmo, que entendia que a palavra de Deus não abençoa esse tipo de atitude, que não é essa orientação e que ela estava errada em fazer isso, então eu fui conversando com ela sobre os próximos pontos, que foram em quais momentos ela faz isso, o que ela vê antes de fazer isso, qual horário do dia ela faz, com que frequência, né? O que levou ela a achar que as amigas podiam estar certas e cometer esse tipo de atitude. Porque, gente, ninguém acorda um dia, a amiga orientou, então eu vou fazer. É todo um histórico. Normalmente a pessoa já não está mais tão envolvida com as questões espirituais, não pratica tanto a oração, deixou de lado o seu ministério, o seu chamado, está mais com contato com pessoas que não são cristãs, que não compartilham da mesma ideia, está consumindo produtos no sentido de mídia, de internet, que vão despertar esse tipo de sensação, de sentimento, de vontade. Então é todo um histórico. E não dá pra você falar assim, eu vou parar a masturbação, mas vou continuar com todos esses comportamentos. A masturbação é só o sintoma do que você já está praticando. Então eu conversei com ela sobre isso e orientei ela a ir cortando aquilo que despertava nela o desejo e a vontade de se masturbar. E aí é um pouco complicado, porque às vezes você tem que se abster sim de internet, às vezes você tem que se abster de programas, de pessoas que você gosta de conversar, porque aquilo está te contaminando. Você não está mais fermentando a vida das pessoas, elas estão te fermentando, né? Então aí começa a ficar complicado. A se envolver de novo na igreja, a cortar relacionamentos que não convêm, porque muitas vezes está ligado ao tipo de namoro que essa pessoa tem, a como está esse namoro e vem despertando esse tipo de sensação de vontade, de desejo na pessoa. Cortando essas coisas é que você vai conseguir parar de se masturbar, porque senão não vai dar certo. Paulo também nos orienta a ficarmos fora de moralidade sexual, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E fazendo esse tipo de coisa, a gente cultua de forma racional a Deus. O que ele está querendo dizer é que não adianta eu cultuar Deus da boca para fora, eu cantar louvores, eu falar a palavra, eu fazer o bem, se eu não honro o Senhor com o meu corpo. Isso quer dizer que a nossa fé, ela tem que estar de acordo com a nossa prática, com a nossa forma de viver. Então, preserve a sua sexualidade, preserve o seu corpo para o momento do seu casamento, porque assim você vai descobrir, junto com seu marido, as formas com que você sente prazer e vai poder saciar todos os seus desejos e carregando a bênção de Deus para isso. Não consuma coisas, não esteja com pessoas que despertem em você esse tipo de sentimento ou que te influenciem a ter esse tipo de atitude. Preencha o seu dia com a palavra de Deus. A fase de estar solteiro, a fase de estar sem uma pessoa do lado, sem ser casado, é na realidade o melhor momento para que você possa se dedicar ao Senhor de forma integral. Depois você vai ver que a sua vida fica bem dividida porque você tem vários compromissos. Mas o solteiro, ele está na melhor fase em viver as promessas do Senhor, em estar na presença de Deus, em viver aquilo que Deus tem preparado para você. Então ocupe a sua mente com isso, com as coisas lá do alto, porque eu tenho certeza que esses desejos vão sair de você, vão sair naturalmente da tua mente. Não se sinta culpado também por isso. Não pense que você é o pior pecador do universo, que Deus não vai te perdoar. Não, procure alguém com quem você possa conversar sim, mas ocupe o seu tempo, o seu dia a dia com as coisas que estão ligadas à presença de Deus, que vão te encher de fome e de sede, de mais de Deus, de conhecer a sua palavra e de receber tudo aquilo que Ele tem para você. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você. Você pode deixar nos comentários o que você achou, ou experiências, ou pedir ajuda, pode me mandar mensagem, tá bom? Então eu deixo um cheiro pra vocês, um beijo no coração. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus. E não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de mandar para aquela pessoa que você sabe que está precisando de ajuda, porque eu ficaria muito feliz se um amigo meu, se o meu líder soubesse que eu estava precisando de ajuda e eu recebesse um vídeo como esse. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!